começar falando sobre essa decisão de Kamala Harris, que agora bateu o martelo e escolheu Tim Walz, ali o governador de Minnesota, para ser o vice-presidente na chapa dela. E aí, era uma sinalização? O que esperar com essa chapa formada? Eu vou começar aqui pelo Naue e depois já na sequência passo para o Urian. Bom, renovando o bom dia e o prazer de estar aqui com vocês e com você, Yasmin. Muito bom te rever. Quando a Kamala faz essa escolha, ela acena para um eleitorado que, num primeiro momento, ela teria mais dificuldade de alcançar. Em especial, o eleitorado branco, o eleitorado mais próximo do interior e aquela pessoa que está mais alinhada com o conservadorismo, mas que está sem muita disposição de ir até as urnas confirmar um retorno do Donald Trump. Então, essa escolha foi bastante pragmática, apesar de que o governador ele tem algumas linhas que vão muito em contato com as linhas defendidas pela Câmara. Então, se busca, diferentemente do que vem demonstrando os republicanos, fazer uma abertura e tentar diversificar um pouco mais o perfil da chapa. Urian, contigo, especialista aqui também. É uma sinalização aí que, como o Naue falou, é uma busca por ampliar esse escopo do eleitorado, né? Sim, mas é também uma maneira de ser mais pragmática. Então, ela fez contas para escolher esse candidato a vice. Ela escolheu o Tim Walz aí como vice devido também ao potencial de unificação que ele tem dentro do Partido Democrata, né? Ele tem um histórico bastante progressista, dá até para dizer que é uma maneira que ela teve de dobrar a aposta em relação a ideologia da própria chapa, porque é a mesma coisa que o Donald Trump fez. Ele escolheu o J.D. Vance como vice, mas é alguém que ideologicamente tinha visões muito parecidas com a dele, então a gente observa muitas vezes o J.D. ele ecoando aquelas opiniões emitidas pelo Trump, e a Kamala Harris também, que é bastante progressista. A gente sabia provavelmente que seria um homem branco, para acenar para outros, né, para outro eleitorado também, mas o que surpreende é o fato de ter sido alguém bastante progressista, o que mostra também que ela adotou aquela mesma tática do Donald Trump. Então, é uma pessoa que tem um histórico eleitoral bastante forte, né, principalmente em áreas rurais, né, e o seu apelo tanto para a base do partido quanto para a base do eleitorado mais amplo tornam ele uma escolha bastante segura e talvez até menos divisiva em comparação a outros candidatos, como que é o caso do Josh Shapiro também, que era aquele que todo mundo esperava que seria o candidato a vice. Agora, vocês trazendo essas informações, eu penso o seguinte: vai haver uma mudança na postura da oposição, no caso de Donald Trump, com essa escolha feita pela campanha de Kamala Harris, de Tim Walz aí? Vai ter alguma sinalização de mudança de postura deles? Começando pelo Naue, mais uma vez. Bom, agora vai haver uma reação. Eles vão ter espaço para reagir. Quando a gente olha o J.D. Vance, a gente vê uma pessoa, como disse o Urian, que ecoa muito aquilo que o Trump coloca, ele emula muito bem. Então, fazendo uma análise rasa, fria daqui, o que parece é que quando se fez a escolha pelo J.D. Vance, se buscou duas coisas. A primeira coisa é mostrar para o eleitorado que o MAGA tinha uma representatividade perante os jovens. O J.D. Vance não tem nem 40 anos ainda, é um quadro muito jovem do Partido Democrata, então colocar aquela pessoa jovem no meio dos cabeça branca, coando aquilo, sendo uma figura popular, alguém nas redes sociais que tem muito alcance, tem filmes sobre a vida dele, etc., pareceu algo que ia não só atingir uma parcela diferente do eleitorado republicano, como também manter vivo esse discurso de que a ideologia MAGA ela vai se perpetuar, independente do Donald Trump estar ou não ali.
Isso é um movimento que o Donald Trump vem fazendo há alguns anos, que mostra o domínio dele sobre o Partido Republicano. Mas ele não tem conseguido buscar espaços diferentes daquele de Donald Trump. E parece também que ele tem uma dificuldade muito grande de se inserir numa estratégia em que o Trump se coloca como alguém mais moderado e que está mais disposto a conversar com alguém mais próximo do centro, e ele continua a bater nos mesmos pontos que o Donald Trump. Então, essa escolha, ela naturalmente pode provocar uma reação. Eu só não sei se haverá um reposicionamento. Eu não tenho muita fé em relação a haver um reposicionamento, porque me parece que os republicanos estão dispostos a continuar a dobrar a aposta, principalmente depois do atentado a Donald Trump, que é utilizado e será muito utilizado como estratégia de campanha. Urian? Eu vejo que deve haver uma adaptação do discurso, né? Então, a ataques específicos ao vice da Kamala, mas as táticas, em maior parte, elas vão ser as mesmas, que são aquelas táticas muitas vezes imorais, de você querer atacar a qualquer custo, né? Inventando mentiras, distorcendo informações, que é a tática que o Donald Trump e o Partido Republicano, que ele conseguiu sequestrar, tem tomado até então. Então, não é mais um partido como existia antigamente, que era um partido mais conservador, que defendia o conservadorismo moderado. Não, o que a gente observa é um partido que justamente ele está ali numa visão radical, polarizadora, e independente de quem fosse o vice, eu vejo que o grosso do que seria a estratégia seria a mesma, né, de você tentar sempre tirar a credibilidade do seu oponente, pintando o oponente como inimigo para a nação, como aquele que vai destruir aqueles valores americanos que não vão conseguir, talvez, aí fazer a América grande novamente. Pois é, eu convido vocês, esse é um assunto que ainda vai repercutir. Claro, a gente vai continuar trazendo aqui no Brasil Agora e no Quadro Visões, mas eu convido vocês, Urian e Naue, a assistir conosco uma reportagem sobre uma crise, só que a crise lá da Venezuela. Por quê? Porque os militares da Venezuela fizeram uma cerimônia para declarar a lealdade ao presidente Nicolás Maduro. Vamos assistir e daqui a pouco a gente volta. Chávez vive! Com o grito exaltando o ex-presidente Hugo Chávez e tendo ao fundo o quadro do herói nacional Simão Bolívar, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, deu a resposta ao apelo feito na segunda-feira pelo candidato oposicionista Edmundo Gonçalves. Disse que o país vive uma perfeita união cívico-militar policial e declarou lealdade absoluta a Nicolás Maduro. Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Os militares são a principal força que mantém Maduro no poder, mas não a única. Ele também domina, com a presença de aliados, as principais instâncias da Justiça Nacional. O Ministério Público abriu uma investigação contra Gonçalves e a líder da oposição, Maria Corina Machado, depois do último manifesto em que Gonçalves se declarava eleito. Sob pressão, a Justiça Eleitoral diz que entregou documentos da eleição ao Tribunal de Justiça, mas não deixou claro se eles incluem as atas de votação. Nas próximas 2 semanas, o TSJ vai analisar os documentos e ouvir as queixas dos candidatos. O problema é que, na prática, nenhum dos 2 órgãos é independente do governo. Enquanto isso, cresce a pressão internacional contra as prisões arbitrárias. Nesta terça-feira, a diplomacia da União Europeia pediu que a Venezuela pare com o que chamou de campanha de intimidação judicial contra a oposição. Organizações de direitos humanos já haviam denunciado a perseguição a ativistas. Segundo a ONG Foro Penal, mais de 1.000 pessoas foram presas depois dos últimos protestos. São números que o governo confirma, mas chama os detentos de fascistas e terroristas. Muitos acabaram detidos quando voltavam para casa depois de participar de manifestações. A agente humanitária Edni Lopes foi presa no aeroporto ao tentar viajar para participar de uma conferência. Na porta da Defensoria Pública de Caracas, a mãe desabafa. Diz que a filha ficou 3 dias desaparecida. Agora as autoridades informaram onde está presa, mas ninguém sabe qual é a acusação. Não é justo passar por isso, diz a mãe. E aí tem mais cenas aí, mais desdobramentos com relação a esse episódio da Venezuela, que a cada dia mais coisas vão sendo conhecidas. E para trazer
aqui mais contribuição. Houve também a informação de última hora aqui que houve a prisão da chefe de campanha de Maria Corina Machado e também essa ligação aí tão esperada do presidente Lula que está prevista para acontecer hoje. Na avaliação de vocês, tem alguma sinalização de que esse tema deve ser pacificado e resolvido lá na Venezuela? Vou começar agora pelo Urian. Olha, difícil, hein? Pelo menos nesse curto prazo, até porque é importante a gente falar que o Maduro ele não tem nenhum incentivo para largar o poder. Ele é uma pessoa que é procurado pelo Departamento de Justiça norte-americano, ele pode ter a qualquer momento mandados de prisões expedidos pelo Tribunal Penal Internacional por conta de diversos crimes que ele cometeu. As organizações de direitos humanos apontam que ele já violou os direitos humanos de pelo menos, mínimo, 43 mil pessoas ao longo do seu governo. Ele causou a diáspora de milhões de pessoas. Então, não tem incentivo para sair, porque ele poderia pagar por tudo isso. Então, é por isso que eu dificilmente, Yasmin e Naue, eu vejo alguma alternativa que não seja uma transição de poder que não tenha aí junto amarrado algum tipo de anistia, como a gente viu ao longo da história da América Latina, no qual alguns governos eles transicionaram de volta para um sistema democrático, mas com esses líderes autoritários tendo sido, de alguma forma, perdoados ou blindados daqueles crimes que eles mesmos cometeram. Só assim que eu vejo uma solução para esse impasse que ocorre agora na Venezuela, porque se for continuar dessa maneira mesmo, aí vai ser sim um país cada vez mais isolado pelas democracias e cada vez mais empurrado para o colo daqueles outros regimes como China, Rússia, Irã. Naue, dá para avaliar que esse apoio das Forças Armadas a Nicolás Maduro é também uma forma de garantir uma repressão maior naquela região? Com certeza, e aqui, Yasmin, eu não vejo uma solução, né? Eu não vejo a pacificação, vejo um silenciamento. É isso que está acontecendo na Venezuela. A oposição vem sendo sistematicamente silenciada. Já estava precificado, já era previsto que as Forças Armadas teriam isso, porque elas tiveram um papel importante no que o Urian desenhou, nesse cenário que ele desenhou. Não há, eu concordo plenamente, um cenário no qual não se negocia uma transição com anistia. Então, a gente tem um cenário bastante preocupante. Por quê? Porque a gente começa lentamente a ver que alguns grupos políticos estão cada vez mais focando no processo eleitoral. Só que o processo eleitoral em si é uma foto de um filme muito maior que, diante de todo o contexto, diante de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, não tem como a gente dizer que foi regular, porque ele foi precedido de uma série de intimidações, uma série de usos do aparelho institucional para impedir que opositores pudessem concorrer, foi utilizado de modo a impedir que pessoas que estão fora da Venezuela pudessem votar de forma adequada. Foram criadas barreiras institucionais injustificáveis que acabam se configurando como supressão de voto. Então, não tem como a gente dizer que a Venezuela vive uma democracia e não tem como a gente dizer que há qualquer qualidade democrática dentro de um regime que faz isso com os próprios cidadãos. Então, me preocupa muito que a gente esteja vendo esse movimento de parte da comunidade internacional de olhar só para a eleição em si. Não importa o que tenha acontecido na eleição. Por quê? Porque antes já se viu um processo manchado por uma falta de qualidade democrática. Então, nós vamos precisar entender quais são os seus próximos passos. Eu concordo plenamente com o Urian. Não há um cenário no qual haja uma transição sem que exista algum tipo de anistia, algum tipo de deixa disso para todos os lados envolvidos. E, Naue, quando você fala de próximos passos, aí trago aqui também para a nossa conversa essa questão desse telefonema, né, do presidente Lula hoje, que ainda há uma grande incerteza com relação à postura que o Palácio do Planalto realmente vai adotar com relação ao que está ocorrendo na Venezuela. Na avaliação de vocês dois, esse telefonema de hoje pode ser decisivo para alguma sinalização mais pontual, mais direcionada
do Palácio do Planalto? Começando agora, mais uma vez, pelo Urian. Decisivo, Yasmin, eu não arriscaria dizer, porque existem duas coisas aí que a gente pode comparar. Uma delas é um histórico de décadas da postura do presidente Lula de conivência com o regime venezuelano, e a outra é a postura recente, que, apesar de ser recente, também ela é bastante ambígua, porque ao mesmo tempo em que a gente viu uma postura institucional do Brasil por meio do Itamaraty, um pouco mais cobrando a Venezuela, pedindo um pouco de transparência, essa postura um pouco mais dura, e eu coloco aí ênfase num pouco mais dura, ela é acompanhada de um posicionamento do partido do presidente e de declarações do presidente nas quais ele tentava minimizar o que estava acontecendo na Venezuela. Eu entendo que ele tenta se colocar como alguém que vai buscar estabilidade para a região. É importante que ele faça isso como líder do maior país, do país que é 1/3 do PIB da região. Isso é importante projetar essa estabilidade, projetar democracia, vindo aí de um contexto em que houve uma tentativa de golpe na Bolívia, também há um pouco mais de um mês atrás. Então isso tudo conta. E o Lula tem aquela ambição pessoal de se colocar como um líder, um mediador internacional, um protagonista internacional, seja defendendo reforma no Conselho de Segurança da ONU, seja até mesmo lá atrás, quando ele tentava aí se colocar como possível mediador na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então tem essa ambição, mas que vai ser decisivo? Pode ser, mas acho difícil, com todo esse histórico de inclinação pró-ditaduras, a gente não ser surpreendido, né, por outro lado. Então, eu gostaria de ser surpreendido e achar que vai ter um desfecho, mas eu tenho um pé atrás com isso. E aí, Naue, e você? Eu concordo com tudo isso e digo, vai ser decisivo para a gente entender o papel do presidente e qual lado ele vai efetivamente assumir. E vai ser decisivo para a gente entender se o conceito de democracia que é adotado aqui pelos nossos governantes é um conceito de democracia que tolera ou não esse tipo de prática, a supressão de voto, a intimidação institucional, a utilização ostensiva da máquina pública para financiar e para permitir que o processo eleitoral seja efetivamente manchado. Então, é a única decisão que efetivamente o Brasil, que hoje se vê, em minha não tão humilde opinião, cada vez mais sem esse soft power que tanto caracterizou, né, esse poder suave, essa capacidade de diálogo, de conversar com todas as partes, de chegar a entendimentos interessantes, é um país que cada vez mais vem se vendo perdido num cenário multipolarizado no planeta e que vem, a partir de sucessivos governantes, entrando com os pés pelas mãos em tipos de situação como essa. Então, estou alinhado nesse ponto de que a única expectativa é em relação à imagem que o presidente Lula vai ter após essa ligação. A repercussão dessa ligação é a coisa mais decisiva para a gente, porque, de fato, é poder mesmo. Para que alguma coisa ali mude, vejo muito pouco. Para a gente finalizar esse nosso giro internacional, vamos falar rapidamente também sobre a questão da tensão no Oriente Médio, e a gente fecha o nosso quadro Visões de hoje. Por quê? Porque pelo menos 19 pessoas ficaram feridas naqueles ataques a drones que o Hezbollah fez ali contra Israel, e a gente também tem uma reportagem, vou convidar vocês rapidamente para assistir a nossa reportagem e na sequência a gente volta repercutindo. O alvo foi a região norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano. Segundo Tel Aviv, pelo menos uma pessoa está internada em estado crítico. O exército israelense reagiu e bombardeou o sul do território libanês, matando 4 combatentes do Hezbollah. A tensão no Oriente Médio cresceu após as mortes de um comandante do Hezbollah e do líder político do Hamas. Hoje, o chefe da milícia libanesa prometeu vingança. Não importam quais sejam as consequências, disse Hassan Nasrallah, que afirmou ainda que a resposta poderia incluir
incluir a participação do Irã e de milícias de Iêmen, Iraque e Síria. Estados Unidos e Rússia usam a diplomacia para evitar que haja uma escalada regional. As duas potências apontam que a entrada do Irã, de fato, no conflito causaria mais mortes e geraria problemas nas cadeias de produção de petróleo. Hoje também houve violência no território palestino. Na Cisjordânia, uma operação militar israelense matou 12 pessoas, incluindo 4 adolescentes. Na faixa de Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas, a terça-feira também ficou marcada por ataques. O número de mortes já se aproxima de 40 mil desde o início do conflito. Em Israel, o dia foi de protestos contra a medida da justiça que determina o alistamento militar de judeus ultra-ortodoxos. Os manifestantes chegaram a invadir uma base do exército. A polícia israelense não divulgou se alguém foi preso. E aí, essa tensão ali na região, a gente achou, pelo menos eu, leiga, achei que as coisas poderiam estar caminhando num rumo mais tranquilo, mas parece que não, né? Parece que a tensão segue firme e forte naquela região. Começando agora pelo Naue. A tensão segue firme e forte, as saídas diplomáticas têm encontrado muita dificuldade de aderir, né, e conseguir efetivamente atravessar a barreira de conflito. A gente está falando de uma região em que você tem países que possuem uma capacidade militar bastante alta, uma capacidade militar capaz de provocar estragos nos seus adversários, e quem perde com tudo isso, no fim das contas, é a população em geral, né? O mundo inteiro perde também, porque conflitos dessa magnitude nessa região têm a capacidade de provocar instabilidades em todas as áreas que a gente imaginar, inclusive no comércio internacional. Então, quanto mais tempo esse conflito dura, maior o potencial dele escalar cada vez mais. E a gente vem vendo uma dificuldade muito progressiva de órgãos multilaterais conseguirem efetivamente adentrar nesse campo, conversar com todas as partes e ver se conseguem pacificar alguma coisa. O que a gente precisa ficar atento agora, nesse momento de instabilidade, próximos passos, já que a gente está vendo um avanço dessa tensão? Eu concordo com o Naue e a sua percepção é correta, tá, Yasmin? Só para emendar junto antes isso aí, que parecia que estava tudo mais calmo. Mas isso foi interrompido porque havia uma perspectiva de que haveria um acordo de cessar-fogo, que ele estava próximo, só que aí Israel vai lá e ele abate um líder do Hamas. Então, isso tudo, e abate justamente a pessoa que estava negociando cessar-fogo. Então, isso tudo torna tudo mais distante em um momento no qual Israel faz um ataque. Esse ataque ele foi feito no Irã, então esse líder do Hamas ele tinha ido para a capital iraniana para a posse do novo presidente iraniano, que é visto como uma pessoa, no contexto deles, obviamente, mais moderada, e isso acontece também algumas horas depois que que Israel abateu um membro do Hezbollah também no Líbano, e aí é por isso que eu já emendo com essa sua segunda pergunta. O que a gente pode esperar agora é uma retaliação, principalmente do Irã contra Israel. A gente viu uma retaliação dessas acontecerem em abril desse ano, que foi logo depois, foi 2 semanas depois que Israel também abateu um comandante um comandante que estava ali, iraniano, perto da embaixada do país na Síria. Então, o Irã responde com um ataque de mais de 300 drones e mísseis contra Israel, deixando bastante claro que ele não aceitaria mais algum tipo de violação do seu território ou perseguição aos seus líderes, né, aos membros do seu regime. Então agora Israel está com muita apreensão, não sabe se vai ter uma resposta apenas do Irã ou se vai ser o Irã junto com aqueles outros grupos, aqueles proxies como o Hezbollah, como os Houthis,
Então a gente já observa muitas pessoas, inclusive, dentro de bunkers israelenses, porque não sabem como essa resposta vai vir e pode vir a qualquer momento.